guys, how are you? Aqui é a Teacher Vitória e hoje nós vamos ver esse tema aí, a or an, tá bom? Então, primeiramente, welcome, bem-vindos à minha aula. Hoje vamos aprender de uma vez por todas como usar essas duas palavrinhas, a e an. Suas funções, seus usos, como usar, quando usar, o que significam essas duas palavras e, claro, tudo isso com muitos exemplos para que você entenda o conjunto gramatical ali dentro de uma frase que pode ser usada no dia a dia, tá bom? Isso é super importante. Vamos lá. Então, primeiramente, o que são essas duas palavrinhas? A e an são artigos indefinidos no inglês, tá? No português, a gente tem os artigos definidos, que são o, a, os, as, o carro, a janela, etc. Temos os artigos indefinidos, que é um, uma, uns, umas. E no inglês, a gente tem a e an, que equivalem a essa parcelinha aí dos artigos indefinidos do português, né? Um, uma, tá? Uns, umas, fica de fora, tá? Dessa regra aí. A gente vai ver melhor o porquê no próximo slide. Tá bom, então se eu quero falar uma maçã, eu falo an apple. Se eu quiser falar um carro, eu falo a car, tá? Então isso quer dizer que a vai ser um e an vai ser uma? Não necessariamente. Vamos lá. Vamos lá, gente. A e an significam a mesma coisa, porém têm usos diferentes, tá? Então, a e an, se for traduzir para o português, eles vão significar a mesma coisa. Então, só essa palavra a, né, que é uma letra só, mas é uma palavra, só a palavra a pode ser um ou pode ser uma. Eu posso falar a pen, ou uma caneta, ou eu posso falar a cell phone, um celular. Tá vendo? Então, os dois, um e uma, pode ser só essa palavrinha a, tá? E o an também é a mesma coisa. O an sozinho, ele também pode significar um e também pode significar uma. Então, os significados dessas duas palavras são iguais. O que vai mudar é quando a gente vai usar ela. Então, as funções dessas duas palavrinhas, tá? O que vai determinar se a gente vai usar a ou se a gente vai usar an é a palavra, o substantivo, que vem logo em seguida, tá? E isso a gente vai ver melhor rapidinho daqui a pouquinho. A segunda coisa que é super importante vocês saberem é que só usamos esses artigos quando o substantivo está no singular, tá? Então, como eu disse anteriormente, se eu quero falar uma caneta, eu falo a pen. Mas se eu quiser falar umas canetas, aí eu já não uso a nem an, tá bom? Então como eu digo umas canetas? Você pode falar some pens, mas isso aí já é assunto para outra aula, outro dia. Então lembre-se, isso é super importante. Se você vai usar a e an, a próxima palavra, o substantivo, tem que ser sempre no singular, tá bom? Então, se você sabe que você vai usar um plural na sua frase, você não vai usar a e an nessa ocasião, tá bom? A terceira coisa é que a regra principal para usar eles é a antes de consoante e an antes de vogal. Bom, quando eu fui alfabetizada, tem um tempinho já, me ensinaram que, na hora, em português, tá, gente? Quando eu fui alfabetizada na escola, os primeiros anos escolares aí, eu fui ensinada que, quando as palavras tinham RR ou SS, né? Por exemplo, pássaro ou carro, quando ia fazer as separações silábicas dessas palavras, eu teria que separar o RR e separar o SS. Porque se eles ficassem juntos, ia dar briga. Foi essa história que a minha tia da escola me contou, a professora me contou. Não sei se foi assim com vocês, mas foi assim que eu aprendi a separação silábica. Aqui vai ter, assim, basicamente a mesma história, tá? Então, basicamente, vogal com vogal não se dá muito bem, nem consoante com consoante. Eles também não se dão bem. Aqui, a regra é, os opostos se atraem. Então,
É por isso que a gente usa a, porque a palavra a, é uma palavra que é uma letra só, mas é uma palavra de novo. E é uma vogal. Essa vogal a gente usa quando a próxima palavra for uma consoante, tá? E o mesmo acontece com N, porque N é o E com N, né? Que termina, essa palavra N termina em consoante. Então, a palavra que vem depois dele vai ser uma palavra que começa com vogal. Vamos nos aprofundar nisso nos próximos slides, tá bom? Então, as regras. Nós usamos EI antes de sons de consoante, tá? A gente vai também ver por que esses sons de consoante, não só consoante. Vamos ver melhor sobre isso daqui a pouco. Então, vamos lá. Aqui temos alguns exemplos simples. A pen, uma caneta. A ball, uma bola. A pencil, um lápis. A car, um carro, tá? Então, aqui, em todas essas ocasiões, temos a próxima palavra começando com consoante. P, B, P e C. E por isso, antes dela vem a palavra a, né? Ou a. Você pode pronunciar a pen ou a pen. Essas duas pronúncias estão corretas. A ou a. E aqui embaixo temos exemplos em frases. Então vamos lá. Can I have a coffee, please? Can I have a coffee, please? Então eu posso ter um café, por favor? Isso aqui é uma frase bem útil na hora que você for pedir uma bebida, um café em um restaurante. Se for num bar, por exemplo, você quiser pedir uma cerveja. Can I have a beer, please? Você pode substituir aí. Coloca o please no final, porque sempre soa mais educado, é bem mais interessante se você colocar dessa forma. É uma frase bem útil essa. E aí embaixo temos I drive a black car. Eu dirijo um carro preto. I drive a black car. Então aqui, coffee é uma palavra que começa com C, consoante, por isso antes dele usamos A. Black é uma palavra que começa com B, consoante, por isso temos o artigo A antes dele, tá? Agora eu quero repetir essa frase com você e vocês vão repetir para mim, tá bom? Então vamos lá. Can I have a coffee, please? Mais uma vez. Can I have a coffee, please? Great. Agora, I drive a black car. De novo. I drive a black car. Very good. Depois aqui a gente tem o and. Nós usamos and antes de sons de vogais. Então vamos lá. Uma maçã, an apple. Uma laranja, an orange. Um iPhone, an iPhone. Um guarda-chuva, an umbrella, tá? Então aqui temos as palavras que começam com A é vogal, O é vogal, I vogal, U vogal. Por isso, né, usamos an antes dessas palavras. E agora, vamos aqui para esses exemplos. I eat an apple every day. Eu como uma maçã todos os dias. I eat an apple every day. Outro exemplo. I have an iPhone. Eu tenho um iPhone. Simples. I have an iPhone. Então, de novo, é a mesma regra do slide anterior, só que agora com an e é invertido, né? Então, a gente usa an quando a próxima palavra começar com som de vogal. Lembrando, vogal com vogal não dá certo, consoante com consoante não dá certo. Vamos repetir essas frases aqui embaixo, então? Let's go. I eat an apple every day. One more time. I eat an apple every day. Nice. Próxima frase. I have an iPhone. I have an iPhone. Very good.
Agora, é só isso? Não, tem mais. Vamos lá. Como a regra vale para o som das palavras e não a escrita, existem exceções. Então vamos lá. Se você já frequentou algum outro curso de inglês, se você já esteve em outros cursos aí de idioma ou inglês da escola, talvez você tenha visto, né, essas regrinhas do A e N e visto que existem exceções para a regra, que algumas vezes essa palavra que vem depois de A, por exemplo, que A é uma vogal, a próxima palavra também começa com vogal. E existe também o caso de quando o N vai ser precedido por uma palavra que começa com consoante. Então, aí vai ter esse casamento da vogal com vogal e consoante com consoante. E muitas escolas de inglês e muitas escolas, no geral, muitos professores tratam essa outra parte da regra como exceções. Porém, não é bem que elas são exceções, gente. Na verdade, é porque a regra não vale para a escrita da palavra. Então, necessariamente, se a palavra começar com consoante, necessariamente, se a palavra começar com vogal, vai ser a regrinha aí do E e do N, tá? Não é assim que funciona. O que vale é o som que a palavra faz. Acontece que muitas vezes o som e a escrita batem, mas existem palavras que, por exemplo, começam com consoante na escrita e, na verdade, tem som de vogal, e vice-versa. Existem palavras que começam com vogal na escrita e, na verdade, tem som de consoante. Então, por isso, a gente precisa avaliar, principalmente a pronúncia dessas palavras, para saber aí quando usar qual palavra. Então, vamos lá, vamos dar uma olhada nessas exceções, entre aspas, aí. Então, por exemplo, a palavra university, que quer dizer universidade. A palavra começa com U, mas, na verdade, tem som de Y, igualzinho na palavra you. Então, a gente não fala university, a gente fala university. Por isso, a palavra que aparentemente começa com vogal, na verdade, tem som de consoante, a consoante Y. Por isso, quando a gente fala que eu estudo em uma universidade, você vai falar I study at a university. E aí, na escrita, vai ficar casadinho aqui, vogal com vogal. Mas, na verdade, é porque university tem som de consoante, apesar da escrita ser uma vogal. Eu sei que é um pouco confuso, mas vamos lá. Segue aqui comigo. Tem mais? Tem sim. Da mesma forma que existem palavras que começam com vogal e tem som de consoante, existe o contrário disso, né? Então, agora, o mesmo acontece com a sigla NBA. Então, é uma sigla, né, do National Basketball America. Eu não conheço a sigla, gente, mas muita gente conhece, né? No Brasil, a gente fala NBA, né? Mas NBA, por exemplo, a letra N é uma consoante, mas a gente pronuncia a letra N como N. Então, é como se tivesse um E ali antes do N, né? Então, por isso, a gente usa aí an NBA player, um jogador da NBA. An NBA player. Vamos lá. Isso porque, apesar da letra N ser uma consoante, quando a gente vai pronunciar a letra N, a gente usa a gente não fala NBA, né? Não é o som de N, é um som de N. Tem esse E aqui, esse E, na verdade, antes do N. Por isso a gente vai falar an NBA player, tá bom? Vamos lá. Então, por isso, gente, o que vale para a regra é os sons da palavra, o som da próxima palavra que vem antes de, que vem aí depois de A e N, tá? O que acontece é que a maioria das palavras
o som e a escrita batem. Então, o som é de consoante e a escrita também é de consoante. O som é de vogal e a escrita também é de vogal. Isso acontece com muitas palavras. Isso acontece com a maioria das palavras no inglês. Porém, existe uma pequena parcela que não se encaixa nessa regra da maioria e por isso também deve ser levado em consideração, tá? Aqui temos outros exemplos. Por exemplo, a useful book quer dizer um livro útil. A useful book. Então, aqui a é vogal. O U, a letra U, também é vogal na escrita, porém, a gente só vai usar aí porque é a mesma pronúncia do university, então tem som de Y. An hour. Olha só, a gente tem aí a letra N, né, do N, e a letra H, as duas são consoantes, porém, a gente pronuncia hour, né? Então, a gente não pronuncia o H aqui, o H é mudo. O mesmo acontece com an honest man, um homem honesto. An honest man. Então, aqui o primeiro som da palavra honest é esse O, que é uma vogal. Honest. É por isso, an antes. E a European woman. A European woman. Aqui segue o mesmo estilo ali da anterior. Então, aqui, European tem aí esse som de Y. Por isso, segue aí esse padrão, tá bom? Como eu vou descobrir que a próxima palavra tem som ou não? O que eu indico, gente, é buscar estar em contato com o inglês no dia a dia. Então, procurar filmes e séries, procurar músicas, ler a letra da música enquanto você ouve essa música, colocar a série com a legenda em inglês. Eu sei que às vezes vai ser difícil, mas aos poucos você vai identificando as palavras que você conhece. É muito legal você entender um contexto. E também leia bastante, porque nos livros, não só livros, mas textos, artigos, notícias, qualquer coisa que você puder ler em inglês, leia, porque aí você vai ver as palavras com os artigos e vai ver se a próxima letra realmente é uma consoante ou se for vogal com vogal, você vai entender que aquela palavra ali tem um som de consoante, enfim. Eu acho que essas dicas são ótimas para aprender qualquer coisa, qualquer classe gramatical no inglês. Ler bastante, porque você está ali o tempo todo em contato com as palavras e com as estruturas das frases. E também, nesse caso, em relação à pronúncia, claro, treinar o ouvido. Então, ouvir música, assistir filmes e séries, tudo completamente em inglês, tá? Então é isso, gente. Thank you so much. Espero que tenham entendido. Essas regras finais aí realmente são um pouco confusas, mas eu espero que faça sentido aí para vocês. E eu vejo vocês num próximo vídeo, tá bom? Um beijo, bye bye.